meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 3 do livro Renúncia. Mas, como já aconteceu em outras vezes, o áudio ficou muito longo, então eu vou dividi-lo em duas partes. E hoje nós teremos a primeira parte do capítulo 3. Mas antes, quero agradecer o apoio e o carinho de cada um de vocês, por cada comentário, cada compartilhamento, cada inscrição. Isso significa muito para mim, como vocês sabem. Então, deixo aqui a minha sincera gratidão. Mas, se você também quiser me apoiar de alguma outra forma, vou deixar mais informações aqui no box de descrição, ok? Então, dados os recados, vamos para a primeira parte do capítulo 3. A caminho da América. A chegada de Susana à herdade dos Davenport, nos primeiros dias de dezembro em Belfast, assinalou acontecimentos de importância no ambiente doméstico. Samuel e Constância, sua esposa, receberam a sobrinha com satisfação inexcedível. A moça, no entanto, não conseguiu disfarçar a surpresa que lhe causavam as modificações ali havidas. A propriedade ia em franca decadência. Os apartamentos da casa haviam perdido a formosa ornamentação de outros tempos. Samuel dava a impressão de profundo desalento, enquanto a esposa, de olhos encovados, parecia refugiar-se na paciência, ao torvelinho de amarguras que lhe feriam o coração. Guilherme, Patrício, Jacques, Carlos, Doroteia e Helena, os 6 irmãos menores de Cirilo, estavam pálidos e malnutridos. Susana percebeu que os golpes do infortúnio continuavam vibrando naquele lar amoroso, que vinha arrastando as perseguições religiosas durante muitos anos. Procurou, contudo, dissimular a decepção e passou o primeiro dia de permanência na graciosa vivenda próxima de Belfast, em doce lembrança de episódios familiares, cumulando a bondosa constância de cariciosas consolações. Mas, após o jantar muito simples, procurou isolar-se com os tios na varanda ampla que dava para um trato de terra empobrecida, buscando sondar-lhes os pensamentos relativamente à penosa situação que atravessavam. Infelizmente, declarava Samuel, evidenciando enorme desânimo, nada mais temos a esperar do torrão que nos viu nascer. As crueldades iniciadas aqui pelos mensageiros de Cromwell foram completadas pela criminosa ambição de Lawrence Morrison, que nos arrebatou as derradeiras migalhas, apenas por uma questão de inflexibilidade religiosa. É horrível, disse a moça impressionada, mas sinto aqui um esquecimento lastimável. Acredito que Cirilo não está informado deste quadro de tamanhas necessidades. Ah, sim, disse Constância resignada. Nosso filho tem seus ideais, Susana, e não nos parece justo arrancá-lo de suas esperanças e atividades em Paris apenas por o egoísmo do lar. Aqui, porém, não se trata de egoísmo, revidou a jovem francamente. Não esperava encontrá-los em pobreza tão crua. E dizer-se que Cirilo casará ignorando tudo isso? Não seria razoável incomodá-lo, minha filha, atalhou Samuel conformado. A carta de Jacques notifica-nos o acontecimento com profunda certeza de sua felicidade. Constituiria falta grave de nossa parte desviá-lo do destino venturoso junto da jovem escolhida. A moça esboçou um gesto de ciúme que passou despercebido e voltou a insistir. Considero, entretanto, que para todas as coisas há tempo adequado. Cirilo precisa conhecer esta angustiosa situação. Constância, muito carinhosa, lembrou comovidamente. Ora, Susana, creio que não devemos perturbar nosso filho, senão em circunstâncias extremas. Quem sabe terás algum meio de nos socorrer sem que tenhamos de mandar a Paris qualquer notícia torturante? Muito poderíamos obter de tuas valiosas relações na Inglaterra. Muito sensibilizada com o apelo comovente, a jovem acrescentou com afetuoso interesse. Sem dúvida que não voltarei a Blois sem haver atendido as vossas necessidades. Tenho recados de Henriqueta para Londres
e espero que as coisas saiam conciliadas a nosso favor. Não me conformo com essas crianças quase ao desamparo, no quadro de infortúnio que estou a ver. E num gesto expressivo para Constância, perguntou com seu orgulho ferido: onde está o cravo que tanto a distraía nas noites de inverno, que é feito das tapeçarias, da baixela de prata? A bondosa senhora explicou num sorriso humilde: foram vendidos ao Sr. Gottfried, quando Patrício e Doroteia estiveram atacados pela febre. O sítio do Linho foi alugado? Interrogou a moça com decisão. Lawrence Morrison moveu uma ação contra nós e fomos despojados desse terreno, explicou Samuel contristado. E os rebanhos? Não temos mais recursos em pastagens. Conservamos apenas alguns bois de serviço e algumas cabras. Isso é insuportável! Exclamou a jovem, asaz irritada. Em seguida, a uma pausa mais longa, em que os três se sentiam em face de sério problema, Susana inquiriu com firmeza: que sugerem para que eu possa começar o trabalho de reivindicação de tantas injustiças? Samuel Davenport parou os olhos no horizonte embaciado do crepúsculo, meditou longamente e respondeu: minha filha, não desejaria acabar minha existência aqui, onde a lembrança da mocidade venturosa me agrava os terríveis desgostos. Nossa ilha está dilacerada pelas perseguições e nossa fé religiosa é irredutível. Não me sinto capaz de bajular os protestantes impiedosos e, por esse motivo, devo contar com as humilhações de toda sorte enquanto eu viver. Não suporto os ímpios ingleses e morrerei no seio de nossa amada igreja. Neste caso, venho sonhando ultimamente com uma vida nova na grande colônia da América, para onde se transferiram muitos dos nossos amigos expoliados. E como experimentando outro ânimo, imaginando a soberba visão do novo mundo, continuou: lá se encontram os Taylors, os Dalton, os Harrison e os Richmond. Todos prosperam vertiginosamente e acreditam em Deus como entendem. Erguem capelas nos montes, criam rebanhos fortes, à margem de rios fartos e de pastagens sempre verdes. Dizem, Susana, que por lá o céu é muito azul e que as flores povoam as estradas quase a todo o tempo, favorecidas pela bênção constante de um sol ardente e amigo. Arquimedes Taylor, que voltou a Belfast o mês passado a fim de procurar alguns documentos importantes, visitou nossa granja e muito me animou a partir com a família. Informou-nos que na América protestantes e católicos se unem, fraternalmente, na faina dos trabalhos comuns, em atitude muito diversa da adotada por velhos companheiros irlandeses que se bandearam para a política dos senhores poderosos e os deixaram em abandono, com exceção do velho Gordon, que pretende transferir-se também para a colônia. No ano próximo, ninguém mais nos procura. Por ocasião da grave moléstia das crianças, eu e Constância lutamos com a enfermidade completamente desamparados. Estamos cansados de sofrer injustiças. O padre Bernardo, que nos confortava nas fadigas diárias, foi banido há 2 semanas. Por tudo isso, vem afagando a ideia de buscar outras terras. A moça anotava em silêncio as alegações do tio, procurando tirar as suas conclusões a respeito das providências sugeridas. À medida que Samuel Davenport expunha seus planos e sofrimentos, ela considerava o assunto, calculando por antecipação as consequências. A seu ver, a partida para a colônia era ideia aproveitável. Buscaria envolver Cirilo no projeto. Não seria interessante vingar-se de Madalena Villamil, obrigando o marido a partir para regiões tão distantes? Se pudesse, compeliria o primo a partir só, sem a companheira. Detestava a filha de Dom Inácio, que lhe arrebatara o sonho da juventude. Ainda, porém, que não conseguisse o principal objetivo com a ausência só do primo, de qualquer modo gozaria vendo-os partir como exilados da Europa, deixando-a livre da visão de sua felicidade.
Obcecada pela recordação de Cirilo, de quem não conseguia esquecer-se, ponderou com atenção no socorro indispensável aos tios de Belfast, concluindo mentalmente que seria fácil ir a Londres e obter as providências políticas para que se lhes fizesse justiça na própria terra que os vira nascer. Mas, segundo suas convicções íntimas, não encontraria oportunidade mais adequada para vingar-se. Madalena conheceria o peso da sua força cruel. Dominada por semelhantes sentimentos, a jovem de Blois sentenciou: seus planos, meu tio, são louváveis, e lastimo sinceramente não poder acompanhá-los à colônia distante. As terras novas sempre me empolgaram a imaginação por sua riqueza e generosidade, de acordo com as notícias trazidas pelos corajosos conquistadores. Após o momento em que Constância e o esposo lhe seguiam atentamente os mínimos gestos, continuou: quais as providências iniciais para realizar nossos propósitos? Bastaria que alguém se interessasse por nós na corte, acentuou o tio com imensa esperança a rebrilhar nos olhos. Lord Arlington é hoje uma autoridade incontestável na política nova e, com a sua influência, poderá facultar-nos um título de propriedade agrícola na colônia. Isso conseguindo, venderíamos o que nos resta e escolheríamos a chamada região de Connecticut, onde pretende fixar-se o nosso generoso Gordon no próximo ano. Pois irei a Londres para esse fim, exclamou a jovem resolutamente. Não existe também um auxílio financeiro aos que partem? O governo da França costuma amparar as famílias que se dirigem para as regiões inexploradas. Na Inglaterra, os prestigiados por pessoas influentes também conseguem, às vezes, idêntico auxílio. Insistirei com as autoridades competentes para que recebamos o benefício. Se Lord Arlington não dispuser de elementos com que me possa atender, recorrerei à própria coroa. Os tios carinhosos entreolharam-se com viva satisfação, como quem recebia o socorro longamente esperado. Resta saber, prosseguia a sobrinha resoluta, como e quando se dará a partida de Abraham Gordon com os seus. Visivelmente confortado, Samuel Davenport explicou: creio que a viagem se fará na segunda quinzena de julho do ano próximo, e o capitão Clinton fornecerá passagem nos seus barcos a preços módicos. Entretanto, em suas experiências do mar, ele exige que cada família apresente 3 homens válidos para cooperar nos trabalhos da travessia. Acredito, pois, que encontraremos certas dificuldades, tão só para atender a essa exigência, porque não me sinto muito bem de saúde, e o Guilherme agora é que vai completar os 18 anos. E Cirilo? Interrogou Susana, admirada. Naturalmente, não será possível isentá-lo do compromisso desse dever. Constância careteou como quem não desejava perturbar o filho, mas Samuel obtemperou. Pensei mesmo em convidá-lo a partir conosco, mas o casamento talvez lhe haja imposto outros projetos definitivos para o futuro. Susana refletiu um instante. Ocultou os verdadeiros sentimentos que nutria sobre a rival e murmurou: Madalena Villamil é boa moça e compreenderá as nossas necessidades prementes. Sem dúvida, acompanhará o marido. E dado que não o possa fazer, nem por isso impedirá de cumprir o dever filial. Tenho absoluta certeza de que conseguirei os títulos de posse em Londres, e enquanto iniciamos as providências, poderão escrever a Cirilo expondo-lhe a situação com franqueza, dizendo-lhe que convir que aqui esteja em abril para inteirar-se do assunto e preparar-se convenientemente para a viagem em julho. Até a primavera, terá gozado bastante a sua lua de mel, e não é muito que lhe peça o comparecimento em Belfast daqui a 3 ou 4 meses. Depois de ligeira pausa, acentuava: e é justo que não esqueçamos de escrever igualmente para Blois. Em seu profundo potencial psicológico,
estava certa de que Cirilo não deixaria de aconselhar-se com o tio e concluía: conhecemos o ascendente de papai sobre a índole caprichosa do primo, e faz-se necessário que ambos conheçam o caráter urgente das decisões a tomar. Constância, jubilosa, admirava o poder de resolução da sobrinha e falou satisfeita: Deus nos ouça, porque já comentamos o assunto como se tudo estivesse providenciado com inteira segurança. A senhora não duvide, esclareceu a jovem. Não descansaremos até que todas as coisas se resolvam. Estas crianças, e designou com um gesto o interior da casa, onde os meninos brincavam em alvoroço, hão de crescer numa vida nova. É impossível que dobremos a cerviz ante o cerco da miséria. Em muitos casos, a resignação deixa de ser virtude para tornar-se inimigo cruel. Em seguida, quando o véu da noite se fechara de todo, transferiram a conversação para a sala espaçosa do fogão de inverno, onde Samuel, muito depois de se haverem recolhido a sobrinha e a esposa, ainda permaneceu largo tempo a meditar, como se conversasse com as achas ardentes daquela amada lenha do Ulster, que encerrava para o seu espírito um escrínio sagrado de inesquecíveis tradições. Somente após o ano bom, Susana se dirigiu para Dublin, onde tomou uma embarcação que saía do canal de São Jorge com destino aos portos da Mancha. Partia em busca das concessões de Londres, interessada e esperançosa, depois de haver orientado os tios com relação às missivas endereçadas a Paris e Blois. E assim, em fevereiro de 1663, as cartas de Belfast mudaram as perspectivas entre os cônjuges venturosos. Cirilo leu emocionado a carta paterna que lhe falava dos enormes prejuízos e infortúnios experimentados e da resolução de partir para a América em procura de valores novos, suplicando seu amparo filial em tão graves circunstâncias. Insistia para que o acompanhassem na viagem, ainda que não pudesse transferir-se definitivamente com a jovem esposa para um novo mundo. Calculava que bastariam alguns meses de cooperação e poderia voltar a reassumir as obrigações que o retinham na capital da França. Samuel sugeria carinhosamente que a esposa o acompanhasse na longa viagem, empreendida para a tranquilidade de todos. Quanto aos encargos de ordem material, esperava compensá-lo, doando-lhe parte do produto da venda do resto de sua propriedade rural na Irlanda do Norte. Madalena, por sua vez, mostrava-se fundamentalmente sensibilizada. Constância enviou-lhe carinhosa carta, na qual lhe rogava assistência e auxílio moral para a transferência desejada, destacando o obséquio que a nora lhes prestaria, favorecendo a partida de Cirilo, de maneira a lhes atenuar o rigor dos inúmeros trabalhos. Enviava-lhe com afagos maternais delicada folha de trevo como lembrança da missa a que assistira em intenção da sua aventura conjugal, na véspera das núpcias. Relatava, mãe afetuosa, as enxaquecas do marido, as necessidades dos filhinhos. Procurava, enfim, convencer a nora de que deveria partir também com eles, e fazia-lhe sentir que sua casa era igualmente da nora, a qualquer tempo. A jovem esposa de Cirilo chorou, emocionada, ao receber as confidências da sogra. Se fosse possível, teria partido para Belfast naquele mesmo dia, a fim de confortá-la, mas não podia considerar sequer a possibilidade de uma visita ao Ulster nos meses próximos, porque Dona Margarida piorara muito do seu velho mal cardíaco. Prostrada, palidíssima, não arredava o pé da cama, reclamando assistência carinhosa e constante. Por vezes, a dispneia sobrevinham noites seguidas, agravando-lhe os padecimentos atrozes. Que fazer em face de tão angustiosos obstáculos? Ao crepúsculo desse dia de notícias singulares, em que as emoções agradáveis se haviam misturado largamente com a dor,
Cirilo e Madalena encaminharam-se ao templo de Nossa Senhora, Notre Dame, ansiosos por uma inspiração que lhes aliviasse a alma inquieta. Madalena desejava sinceramente ir a Belfast, atendendo aos apelos afetuosos da sogra, mas a precária saúde de sua mãe a impedia de formular qualquer projeto a respeito. Afinal de contas, dizia Cirilo sob o manto estrelado do céu, que sempre lhe enchia de encantamento o espírito sonhador. Não devemos sofrer tanto antecedendo fatos que se desdobrarão segundo a vontade do Pai Celestial. Somente partirás em março, e até lá, quem sabe? Ele, porém, não lhe acatava os argumentos afetuosos, com o habitual bom humor. Sem poder explicar o que lhe ocorria no íntimo, permanecia taciturno, alheio às suas costumeiras características de resolução. Não posso compreender, Madalena, por que essa viagem forçada a Belfast me assombra o espírito, enchendo-me de preocupações. Viagem forçada? Não digas. Redarguia a esposa com bondade. Para nossos pais, todos os trabalhos constituem motivos de satisfação espontânea. Não tens feito o possível pela tranquilidade do papai e pela saúde da mamãe? É indispensável não esquecer que temos igualmente 2 velhos amorosos à espera de nosso auxílio na Irlanda do Norte. Visivelmente nervoso, o rapaz obtemperou. Sim, mas e os meus trabalhos em Paris? E se não me puderes acompanhar a Belfast? E se Dona Margarida piorar a ponto de ser forçado a assumir compromissos com os meus, partindo sozinho para esse longo itinerário até a América? Quantas interrogações prematuras! Opugnou ela, esforçando-se para manter um sorriso menos pessimista. Se nos acontecesse o pior, não deveríamos ainda assim inclinar o coração à vontade de Deus? Se nos separarmos por alguns dias, não será por motivos frívolos, mas por atender às necessidades imperiosas de nossos amoráveis velhinhos. Procurando desfazer as penosas impressões do esposo, a filha de Dom Inácio continuou. Relativamente aos teus trabalhos comuns, acredito que não seja difícil obter uma licença sem remuneração, e se mamãe piorar, impedindo minha partida, estaremos juntos nas preces sinceras ao céu para que todas as dificuldades cessem logo. Além disso, não devemos contar com a assistência do tio Jacques? De Blois a Paris não é longa a distância. Precisamos coragem, Cirilo, pois Jesus não nos deu a felicidade somente para a satisfação pessoal, e sim para que aprendamos a estendê-la a outros seres. Nossos pais estão cansados e doentes. É justo que lhes ofereçamos nossa disposição para o trabalho e o socorro de nossa mocidade sadia. O moço ponderou aquelas palavras, deixando perceber que havia encontrado a desejada solução e enlaçou-a com mais ternura. Embebidos na cariciosa contemplação da noite amiga, falaram ainda longo tempo de suas esperanças e projetos de futuro, regressando ao ninho doméstico, cada qual fazendo o possível por se mostrar mais otimista, visando o conforto recíproco, mas, quando foi atender a genitora doente, Madalena contemplou o crucifixo de madeira que Dona Margarida conservava no quarto, pendente do leito, e fixando o olhar na imagem de Jesus, pediu-lhe com fervor que lhe desse a paz ao coração atormentado por infindos receios. Depois de verificar que a matrona repousava em profundo sono, ajoelhou-se, beijou aquele símbolo de sua fé e limpou suas lágrimas, cuidadosamente, para que o esposo não lhe surpreendesse aos amargos presságios. As semanas voavam ao ritmo das renovadas preocupações. Após uma consulta ao tio Jacques, que fora igualmente informado da precária situação de Samuel em Belfast, Cirilo Davenport decidiu-se à viagem, a fim de auxiliar os pais no que fosse possível. Preparou seu desligamento temporário dos serviços, tomou as providências necessárias,
mas Dona Margarida piorava devagarinho, impossibilitando de qualquer modo a ausência da filha. À vista disso, o rapaz foi obrigado a partir sozinho para a Irlanda, em fins de março. Informado de que Susana permanecia no torrão natal, Madalena dirigiu-lhe carinhosa carta, junto da que escrevera com muito afeto a bondosa sogra, explicando a impossibilidade de visitá-la e solicitando-lhe que, como prima devotada, a representasse na família, orientando Cirilo em suas necessárias decisões de auxílio aos pais. Desse modo, o filho de Samuel partiu deixando a esposa no círculo habitual, constituído por Dom Inácio, sempre nervoso, Dona Margarida, gravemente enferma, e Antero, que rodava de Paris a Versalhes e vice-versa, como quem perseverava nos mesmos propósitos, esperando as oportunidades. A chegada de Cirilo foi um acontecimento de larga repercussão no lar paterno. Susana, dias antes, havia regressado da capital inglesa com todos os documentos legais concernentes à imigração de Samuel e família para a colônia longínqua. Depois de uma visita pessoal a Carlos II, em que fizera questão de alardear o valor de suas relações prestigiosas na corte de França, todas as portas se lhe abriram com facilidade surpreendente. Além de conseguir as dotações necessárias, inclusive sementes e outras utilidades, solicitou também um auxílio financeiro para o velho Gordon, que lhe recebeu a gentileza profundamente sensibilizado. Ao júbilo das concessões obtidas, acrescentava-se agora a alegria da vinda do rapaz, reforçando as esperanças dos perseguidos irlandeses. Constância não sabia como exprimir seu contentamento maternal. Reuniu todos os recursos humildes da despensa doméstica e ofereceu um jantar muito simples, nesse dia em que, acima de tudo, falava o sincero carinho do coração. À noite, reuniu a família em preces a Deus, agradecendo à providência os favores de sua misericórdia, e após as orações comuns, expressou um voto de reconhecimento a São Patrício pela feliz chegada do filho, o que, feito em voz alta, na espontaneidade do seu afeto, arrancou muitas lágrimas ao rapaz, que permanecia igualmente de joelhos em obediência à tradição familiar. Conforme acontecera à prima, Cirilo impressionara-se fortemente com os quadros de infortúnio resignado e de velada pobreza que viera a encontrar na paisagem querida de sua infância, e fazia o possível por não repetir as expressões de espanto quando procurava esse ou aquele local em busca de velhas impressões de sua meninice. Não conseguiria explicar a emotividade que lhe envolvia a alma inteira. A humildade com que Samuel patenteava a necessidade da sua proteção, os olhares amorosos da mãe, a doce delicadeza dos manos, penetravam-lhe o espírito com indefinível intensidade. Lera a Constância a terna missiva de Madalena e reparara emocionadíssimo como a genitora enxugava as lágrimas copiosas com as dobras do avental muito branco. Guardava a impressão de haver ingressado num sonho bom, em que no maravilhoso tapete das lembranças suaves voltava a ser menino. Quanto a Susana, recebera as letras delicadas de Madalena, lendo-as a sós, depois de cerrar cuidadosamente a porta do quarto e reprimindo intensa cólera. Frase alguma daquela mensagem fraternal conseguira modificar suas disposições. Não constituía atrevimento da rival endereçar-lhe semelhante apelo? No ímpeto de ciúme e despeito, fez menção de estraçalhar o documento carinhoso, mas, como se fora divertida pelas ideias criminosas que lhe passavam, por vezes na imaginação sobrecitada, exclamou consigo mesma: não será melhor conservar esta carta para algum dia da vida? Quem poderá saber o futuro? E, modificando a primitiva atitude, guardou a missiva com cuidado, na bolsa reservada aos objetos mais íntimos. Continua na segunda parte do capítulo 3. Até lá!